Olá pessoal, hoje o vídeo é para paciente. É para o paciente que quer extrair o siso, que tem medo do siso, ou que está adiando a extração do siso, ou o clássico, né? O paciente que escutou uma história de sofrimento da cirurgia do siso. Meu nome é Marcelo Batistetti, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e eu vivo de cirurgia. Quando eu falo que eu vivo de cirurgia, eu não faço restauração, não faço limpeza, eu não faço outra coisa. Eu vivo de cirurgia. É cirurgia de manhã e cirurgia à tarde todos os dias, graças a Deus. Meu vídeo é para falar de pacientes que sofreram para tirar o siso e passaram essa história adiante. E o paciente chega até mim contando: meu amigo sofreu para tirar o siso e eu não queria sofrer igual ele, foi 3 horas para tirar um siso. E por que isso acontece? Por que o paciente que vem aqui, que passa com o senhor é diferente? É caso a caso? Não. Isso aí não é um problema do paciente, isso aí não é caso individualizado. Isso aí depende do profissional que foi escolhido para tirar o siso. Eu vou explicar agora para você, paciente. Na odontologia, todos os dentistas estão habilitados a extrair o dente do siso. Eles podem extrair o dente do siso. Porém, existe um profissional que tem uma qualificação e uma experiência maior para executar cirurgias bucais e cirurgias de extração de siso, implantes e outros tipos de cirurgia. Esse dentista é o cirurgião bucomaxilofacial. É o cirurgião que você vai fazer o siso e vai ter uma experiência diferente. Ah, mas por que a maioria tem medo do siso? Porque a especialidade de cirurgião bucomaxilofacial é uma especialidade difícil, é uma formação difícil. Demora anos para você entrar numa residência e demora anos para você sair de uma residência. Eu, por exemplo, me formei em Bauru, na USP, fui fazer 1 ano de estágio hospitalar gratuito, sem remuneração. Eu não ganhei nada para ficar 1 ano estudando, praticando, aprendendo sobre cirurgia em Cascavel, no Paraná. Depois de 1 ano estudando, aprendendo, sem receber nada financeiramente, eu prestei uma prova de residência, prestei várias provas de residência e passei em 2 residências. E escolhi fazer na UEL, em Londrina, onde foram 3 anos intensos de cirurgia, só cirurgia. Então, a formação do cirurgião bucomaxilofacial que fez uma residência consagrada, boa, é uma experiência que vai te entregar uma extração de siso confortável, tranquila e segura, rápida, uma cirurgia rápida, porque a técnica que o cirurgião bucomaxilo aplica, além de ser diferente de um cirurgião dentista comum, é uma técnica com muito mais prática. Então assim, e qual que é a diferença? Que a cirurgia foi meia hora e a cirurgia que foi 3 horas. A diferença não é só no tempo, de 2 horas e meia entre uma e outra. A diferença é no pós-operatório. Quanto mais tempo de cirurgia do dente do siso, o pós-operatório tende a ser pior, tende a ter mais inchaço, mais dor, um atraso cicatricial. Então, quanto maior o tempo de cirurgia, pior vai ser o pós-operatório. Então, as histórias e o medo do siso é porque é raro você achar um cirurgião bucomaxilofacial. Não é qualquer um que se forma nessa especialidade. Por isso que a maioria dos pacientes acaba extraindo o siso com cirurgiões dentistas que não são cirurgiões bucomaxilofaciais. E não que esteja errado, existem cirurgiões muito bons para extrair o dente do siso, mas não se compara com a experiência de um cirurgião bucomaxilofacial. Então assim, você não quer ter dor de cabeça, você não quer ter problema na sua extração do siso, o melhor profissional para fazer o seu siso é um cirurgião bucomaxilofacial, que fez uma boa residência, que se formou numa boa instituição. Então, você vem com medo. O paciente muitas vezes não entende do porquê que tem essa diferença, porque ele acredita e está subentendido na cabeça do paciente que todos os dentistas têm a mesma formação. E não tem. Os dentistas têm formação e experiências e habilidades cirúrgicas diferentes. Então, antes de escolher o cirurgião ou escolher o dentista que vai fazer o siso, veja se ele tem experiência em cirurgia do siso, veja se ele tem experiência em cirurgia do implante, veja quanto tempo, o que ele faz, se ele faz só cirurgia, o que ele faz. Isso é muito importante e tente se conectar com pacientes que já fizeram dente do siso com esse dentista, que já fizeram implante, já fizeram outras cirurgias. No caso, volto a falar, eu sou cirurgião bucomaxilo e eu realmente vivo de cirurgia. Para vocês entenderem melhor, se você, paciente, quiser fazer um tratamento de canal comigo, eu não me recomendo.
a fazer o tratamento de canal no seu dente. Apesar de eu saber, de eu ser habilitado, eu aprendi a fazer canal, eu já fiz canal, eu sei fazer o canal, eu sei a teoria, eu tenho uma prática em canal, mas eu não faço mais, faz mais de 8 anos que eu não faço canal. Então eu não vou fazer canal em você, apesar de eu saber fazer. Ah, você quebrou o dente da frente, você quer que eu restaure o seu dente? Eu sei restaurar, eu sei mexer com resina, eu sei fazer restauração, mas eu não sou o melhor profissional para restaurar o seu dente. Claro, se a gente estiver num deserto, só tiver eu de dentista, né? Aí talvez eu não te deixe banguelo, mas também não vai ser o dente mais bonito do mundo. Agora, se você precisa de uma cirurgia, se você quebrou o dente, esse dente está perdido, eu me indicaria para você. Eu com certeza faria a extração do seu dente, colocaria o implante com a maior tranquilidade e segurança do mundo, porque é isso que eu faço todos os dias. Extração, siso, implante, ortognática, essa é a minha rotina. Então, acredito que eu fui claro com você, paciente que está escutando esse vídeo, e esse vídeo é para te conscientizar, para você criar consciência do que é um cirurgião bucomaxilofacial e do que é a especialidade da odontologia, e o que é a especialidade da cirurgia bucomaxilofacial e o que é a realidade da odontologia. Vou dar um exemplo do que ocorreu hoje no consultório. A paciente chegou com o rosto inchado do lado esquerdo, fazia 25 dias que ela tinha extraído 2 dentes do siso. O de cima foi tranquilo, segundo ela, e o de baixo demorou 2 horas e meia. Ela sofreu, ela não tinha segurança mais para fazer o outro lado, os outros 2 sisos, com o dentista. Então tem 2 pontos que eu quero chamar a atenção. O dentista optou por fazer só um lado. Isso já é um sinal de falta de experiência, ou já é um sinal de que não será uma cirurgia rápida. Por quê? Com o cirurgião bucomaxilo, na maioria das vezes você fará os 4 sisos em sessão única, pela experiência e pelo tempo cirúrgico, porque em muitos dos casos é a melhor opção. Segundo caso, a paciente não gostou, mas ela também não achou incomum o tempo de cirurgia, e isso me chamou a atenção. Ela não tem mais confiança no dentista, porque ela sofreu as 2 horas e meia, porque ela ainda com 25 dias, 30 dias ainda estava inchada, perdeu essa confiança. Mais as 2 horas e meia para ela falou que outros amigos passaram por isso também, mas isso não é comum. Eu expliquei para ela que não é normal 2 horas e meia na extração de um dente. Então, você que está assistindo esse vídeo, você não precisa extrair o dente e ficar 2 horas e meia para saber que não é normal. Eu já estou te avisando, não é normal. 2 horas e meia para extrair um siso não é normal. Você tem que ir em um cirurgião, um dentista, para fazer um siso tem que ser no máximo 30 minutos. Não pode passar disso, tá? Um siso no máximo 30 minutos. Se for um siso complicado, difícil, muito diferente do comum. Se você viu esse vídeo e quer me conhecer, por favor, entre em contato comigo através do meu telefone, na minha clínica, no meu Instagram, e vem me conhecer. Vamos conversar pessoalmente, vou tirar todas as suas dúvidas e vou te tranquilizar, te acalmar, para que você tenha uma boa experiência na cirurgia que você precisa.